currículo é, ao mesmo tempo, a coisa mais simples do mundo e que toda a gente vai ter que fazer pelo menos uma vez na vida, e ao mesmo tempo é uma daquelas tarefas que desperta sempre muitas dúvidas. Há montes de informação na internet, há montes de sites com templates incríveis, lindíssimos, que garantem sucesso, mas a verdade é que todos nós conhecemos algumas pessoas que já enviaram centenas de currículos e que continuam sem ter resultados. Portanto, é aquela tarefa que é tão simples que dá a volta que se torna complexa. E de certeza que tu já passaste por isso, já pesquisaste templates de currículo, já tiveste de construir um currículo e as dúvidas surgiram no momento de escrever, que informação colocar, que template escolher, como é que eu posso otimizar a informação do meu currículo para ser selecionado. O vídeo 2 é precisamente para resolver essa dúvida. Vou-te explicar, vou-te dar 5 dicas, muito simples, porque acima de tudo procurar emprego é simplicidade. Uma forma muito simples de fazer um currículo, 5 dicas práticas que te vão ajudar muito na construção do teu currículo, quando precisares fazer uma candidatura ou então quando quiseres mudar de emprego. Se não me conheces ou és novo no canal, meu nome é Daniel Almeida, trabalho na área de recursos humanos e desde 2018 que me interesso por empregabilidade. Primeiro, por ter estudado sobre empregabilidade, depois ajudando pessoas como consultor e como formador na área de empregabilidade, personal branding, LinkedIn, construção de currículos, preparação de entrevistas, todas essas áreas envolventes ao personal branding e à empregabilidade. E este canal serve precisamente para isso, para simplificar a procura de emprego, para mostrar que não é assim tão difícil procurar emprego, é preciso ter uma orientação, digamos assim. Então vamos lá, como é que eu vou dividir o vídeo 2? Basicamente são 5 dicas que vão-te ajudar de forma muito simples a construir um currículo e tu podes usar sempre que precisares de construir um currículo. A primeira dica é a personalização. Esta é a primeira dica e ao mesmo tempo é a dica-chave. Eu sei que certeza que já ouviste falar de personalização. Então o que é a personalização? Ou seja, tu encontras uma vaga, encontras um anúncio que fala de determinadas tarefas, determinadas responsabilidades. E a tua tendência é, ok, eu vou alinhar o meu currículo com isto. Só que a personalização tem aqui 2 níveis. Se tu já tens muita experiência, é preciso fazer um determinado nível de personalização. Se tu ainda tens pouca experiência, há também determinado nível de personalização que deves fazer. Primeiro de tudo, o que é que não é esta personalização? Personalizar o currículo à empresa e à oferta não é simplesmente colocar as cores da empresa no teu currículo, ok? Isso é o nível preguiçoso e que não dá resultado de personalizar. Tu podes fazer isso, estás a personalizar a nível estético, mas o importante de um currículo não é a parte estética, é o conteúdo. Então vamos lá dividir isto. A partir do pressuposto que tu és, primeiramente, um jovem à procura do primeiro emprego ou com pouca experiência. O que é que podes personalizar num currículo? Essencialmente o que tu vais fazer, tu não tens grande experiência para escolher quais apresentar e quais não apresentar. Então o que é que tu vais fazer? Daquilo que tu já fizeste, seja estágios curriculares, seja experiências académicas, por exemplo, em juniores de empresas, em associações académicas, seja até nos cursos que tu fores tirando, além, por exemplo, da licenciatura ou do mestrado, o que vais fazer é selecionar aqueles que fazem match com o anúncio, que eles estão mais alinhados com aquilo que a empresa procura em termos de perfil, em termos de responsabilidades, e tu vais apenas apresentar essas, ou então apresentas todas, mas na descrição tu vais personalizar o máximo que tu conseguires àquela realidade. Lembra-te, o recrutador não quer receber toda a informação do mundo, ele quer receber a informação que interessa para aquele anúncio, para aquele perfil que eles estão a recrutar. Portanto, dentro do licenciatura e mestrado, destacas projetos ou cadeiras alinhadas com aquilo que está no anúncio. Experiência na junior empresa ou na associação académica, vais alinhar responsabilidades ou resultados alinhados com aquilo que eles estão a pedir, não vais dizer tudo, e a mesma coisa para os estágios curriculares. Isso é o primeiro nível de personalização que tu podes fazer. Esquece as cores, esquece escolher o template que tem o tipo de letra que a empresa utiliza, não, isso não serve para nada. Tu queres é personalizar o conteúdo, a informação. Tu queres que o recrutador leia aquilo e perceba que o teu perfil está alinhado com o que eles procuram. Depois há outro nível de personalização, aí com mais sofisticação e que exige mais cuidado, que é já ter com pessoas que já têm experiência. Imagina, tens 10 anos de experiência e estás à procura de um emprego e encontras um anúncio. O anúncio dificilmente estará alinhado com os teus 10 anos de experiência. Mesmo que esteja alinhado com todas as experiências que tu tiveste, nem todas as tarefas, nem todas as responsabilidades vão estar alinhadas com aquilo que está no anúncio. Isso é muito importante, tens que personalizar. Lembra-te, o recrutador não quer saber tudo sobre ti, muito menos na fase do currículo. Ele quer perceber se o teu perfil, em termos macros, encaixa com o que eles têm, com o perfil que eles estão à procura. Se encaixar depois na entrevista, aí sim vão tentar saber os detalhes. Então o que tens de fazer? Tens que olhar para todo o teu percurso
ser ele maior ou menor e perceber, ok, de todas as minhas experiências, quais é que encaixam ou quais é que estão alinhados com aquilo que eles procuram. Ok, estas encaixam, eu vou escolhê-las. Dentro das experiências que encaixam, vais olhar para a panóplia de responsabilidades, tarefas, resultados que tu tens e perceber, ok, quais destas experiências, quais destas tarefas estão alinhadas com aquilo que eles procuram no perfil e vais apresentar essas. Okay? O recrutador não quer saber tudo sobre ti, ele quer saber exatamente daquilo que tu fizeste, o que é que está alinhado com o que eles procuram. Lembra-te, na fase inicial, ninguém é selecionado por causa do currículo. A fase de seleção curricular é precisamente a triagem, ou seja, quem fica e quem segue. E quem é arrumado para o lado não é escolhido, aqui é mais de cortar, ou seja, recebemos 100 currículos, como é que vamos cortar para ter apenas 20 para entrevistar? Percebe? Ou seja, o teu currículo não tem que mostrar tudo, mas tem que mostrar que está alinhado. Portanto, o primeiro ponto e o chave de tudo é personalização. O teu currículo não pode falar para toda a gente, ok? Tem que falar especificamente para aquela empresa, para aquela oferta e demonstrar que és o perfil que eles estão à procura, ok? Segundo ponto, muito importante, a organização do currículo. A organização deve ser sempre cronológica, ou seja, primeiro as coisas mais recentes, depois as coisas mais antigas, ok? A ordem deve ser, temos que pensar um bocadinho como é que nós lemos, obviamente estamos aqui no Ocidente, não é? Na Europa como é que nós lemos? Lemos sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, a construção do currículo deve respeitar essa leitura natural, ou seja, deve ser natural para um recrutador ler um currículo como se fosse ler um documento qualquer, como se fosse ler um livro. Ou seja, a informação mais importante deve estar sempre da esquerda para a direita e cronologicamente sempre de cima para baixo. Ou seja, primeiro aparecem as experiências, os cursos mais recentes e depois aparecem os mais antigos. O recrutador quer perceber inicialmente o que é que estás a fazer de forma mais recente, que experiências estás a ter ou que experiências tiveste agora mais recentemente. As mais antigas não quer dizer que não interessam. Interessam, mas vais sempre colocá-las para o fim. Lembra-te, é um caminho que tu estás a fazer. Aquilo que tu fizeste há mais tempo tem menos relevância do que estás a fazer agora. Mesmo que estejas a fazer uma mudança de carreira e as experiências antigas é que estão alinhadas com as experiências novas, a ordem deve ser sempre cronológica. Tu vais a dar mais importância na tal personalização àquilo que está mais alinhado às ofertas, às experiências e às tarefas que estão mais alinhadas com o perfil que eles procuram. Mas a ordem deve ser sempre cronológica. O recrutador tem que chegar ao teu currículo e encontrar rapidamente, de forma inicial, o que é que fizeste mais recentemente e depois aparecer o que é que fizeste depois, ok? É sempre esta ordem cronológica. Se tenhas tu pouca experiência, tenhas tu muita experiência. A ordem deve ser essa. Esta é a ordem natural com que o recrutador vai olhar para o teu currículo. E lembra-te, a leitura tem que ser o mais natural e mais fluida possível. Se tu complicas, se tu alteras aqui esta ordem natural, vais complicar a leitura, vais atrapalhar a leitura natural do recrutador. E sempre que complicas aqui a leitura do currículo, estás a complicar depois a tua vida, está bem? Portanto, sempre a organização cronológica. Primeiro o que fizeste mais recente e depois o que fizeste depois. Sempre nesta ordem. Seja experiências, seja formações, seja experiência académica, tudo. Tudo sempre organizado desta forma, ok? Terceiro ponto. E este ponto é muito importante. O teu currículo tem que ter resultados, tem que ter conquistas. O currículo não serve apenas para descrever o que é que fizeste. Tudo bem, ele deve demonstrar isso, deve demonstrar que responsabilidades tiveste, que tarefas fizeste, que atividades tu desenvolveste, como é que as desenvolvias, tudo certo, isso é fundamental. Contudo, o currículo não pode ser apenas isso, não pode ser meramente descritivo. Ele tem que, em certa medida, mostrar o impacto que tu podes gerar para a empresa. Lembra-te uma coisa, tu estás-te a candidatar, muitas vezes, contra centenas de candidatos, ou seja, um anúncio gera centenas e muitas vezes muitas centenas de candidaturas. Então qual é a melhor forma de tu te destacares? Mesmo que isto tenha aqui ATS pelo meio, sistemas de IA a avaliar os currículos, eles vão percorrendo as palavras-chave e perceber se o perfil faz match, daí ser importante o primeiro ponto que eu falei da personalização, para ver que há match, mesmo que seja uma IA a fazer esse trabalho para perceber que há match, mas depois tens que mostrar o impacto. E como é que se mostra o impacto? Nada como argumentos. Contra factos não há argumentos, já dizia o ditado. Portanto, o teu currículo tem que mostrar isso. Tem que mostrar os resultados que tu alcançaste, tem que mostrar conquistas do teu percurso, ou seja, tens que mostrar que tu não fizeste apenas, tu fizeste coisas e geraste resultados. Porque, por muito que resultados passados não garantam resultados futuros, é diferente para um recrutador, é diferente para alguém que está a selecionar alguém para uma oferta, que muitas vezes, alguém que não conhece, muito mais fácil acreditar ou confiar naquela pessoa se houver factos, se houver aqui provas de sucesso. E aqui não estamos a falar de grandes conquistas, não estamos a falar de teres feito
um modelo XPTO incrível de uma empresa que gerou milhões. Não, estamos a falar de pequenas conquistas. Temos que olhar para a nossa realidade. Eu não posso querer ter conquistas megalómanas se eu tenho um trabalho normal e está tudo certo. Também ninguém está à espera dessas conquistas megalómanas. Estamos a falar de pequenos resultados, pequenas conquistas que vão sempre acontecer no dia a dia. E aqui, mais uma vez, distinguir. Mas eu tenho pouca experiência. Dá na mesma para teres resultados e conquistas. E aqui pode ser um bocadinho tudo. Obviamente que ninguém espera de um perfil júnior conquistas incríveis, mas é importante mostrar que conseguiste gerar alguns resultados, conseguiste gerar algumas conquistas. E aqui pode ser, mais uma vez, no meio da tua experiência académica, mesmo, eu sei que a média não conta, mas podem contar pequenos projetos que tu fizeste. Vou dar um exemplo. Eu, quando acabei a licenciatura, nós fizemos, como projeto final do curso, um recrutamento para uma associação. Isso era uma conquista. Nós fizemos todo o processo de recrutamento para 4 pessoas, para uma associação, pessoas que foram efetivamente trabalhar para aquela organização. Fizemos todo o processo, desde a construção do perfil, análise de funções, fizemos o anúncio, fizemos a triagem curricular, fizemos as entrevistas e depois fizemos o acolhimento. Percebe? Isto é uma conquista, ainda voltada, obviamente, para o meio académico, muito controlado, porque tínhamos, obviamente, o professor como consultor, digamos assim, que nos ajudava e que permitia que nós não fizéssemos asneiras, não é? Mas é uma conquista, ou seja, em comparação com jovens que estavam, os perfis júniores como eu, que estavam a chegar ao mercado de trabalho, eu já tinha esta vantagem. Depois, ou seja, é mesmo, pegando aqui no contexto académico, moldar as minhas necessidades. Depois também fiz parte da junior empresa, ou seja, dentro da junior empresa, o que é que eu fiz? Destacar essas conquistas. E aqui destacar, por exemplo, que mudamos o processo de recrutamento da junior empresa. Obtivemos resultados das candidaturas, conseguimos aumentar o nível de candidaturas, conseguimos aumentar aqui a eficiência dos testes. Estão a perceber? Ou seja, não precisa de ser apenas conquistas incríveis, não, estamos a falar da realidade ajustada. Depois, isto eu tenho muita experiência, como é que eu devo ajustar isto? É outra realidade, aqui já tens coisas mais concretas. Obviamente que nunca podemos perder de vista o primeiro ponto, que é a personalização. Eu tenho que destacar resultados, eu tenho que destacar conquistas alinhadas com aquilo que a empresa procura, com o perfil que a empresa procura. Agora tu dizes-me assim, ok, mas eu não tenho nada alinhado com aquela oferta, com aquela realidade, com aquele perfil. Ok, aí obviamente dentro da personalização vais tentar alinhar o máximo que tu conseguires àquela realidade. O perfil não precisa de ser exatamente a mesma coisa, não precisa ser uma cópia, mas pode ter semelhanças. E às vezes de umas áreas para as outras há aqui pontos, há aqui conquistas que obviamente extravasam e passam o que é o perfil exatamente igual. Uma coisa importante, resultados também garantem isto, ou seja, o meu perfil não é exatamente aquilo que a empresa procura. Contudo, os meus resultados garantem-me aqui um nível de confiança por parte da empresa diferente. Porque se eu tive resultados na área A, muito possivelmente eu vou conseguir ter bons resultados na área B. Pelo menos há aqui uma prova que eu já consegui ter resultados numa determinada área. Para pegar nesse ponto, também é importante aqui destacar, quando eu fiz a minha transição de carreira. Eu estudei gestão de empresas, especializei-me no ramo de recursos humanos, mas nos primeiros 8 anos da minha carreira trabalhei na área de gestão. E depois eu quis fazer a transição para RH, porque foi sempre a área que eu mais gostei, foi a área que eu me revia e eu já trabalhava com a empregabilidade. Então pensei, ok, é importante eu também estar do outro lado. E precisamente foi isso, ou seja, os meus resultados na área da gestão permitiram-me ter aqui um impacto para a área de recursos humanos. E isso ajudou-me a ser selecionado para fazer esta passagem para a área de recursos humanos. Apesar de não ter resultados concretos da área de recursos humanos, eu tinha noutra área que permitiram ao recrutador perceber que eu já era um perfil interessante e que era um perfil que podia gerar outro tipo de resultados na área de recursos humanos. Percebem a importância? Contra factos não há argumentos. É importante trazer factos. E aqui, resultados e conquistas, é trazer factos, números, coisas concretas, coisas palpáveis. Saiam da utopia e tragam para coisas concretas, ok? Muito, muito importante os resultados e as conquistas. Próximo ponto, já só faltam 2. Um ponto que é claramente algo que se tem tocado muito, com os modelos que têm existido, tem-se perdido um pouco, que é a questão de dar informação. Vemos a proliferação de currículos de uma página, e nada contra. Agora, é importante teres uma coisa em mente. O recrutador precisa de informação. O recrutador não te conhece, não conhece o teu perfil, não sabe o que é que tu fizeste, não sabe os resultados que tu alcançaste. Ele, para te selecionar, pelo menos para a fase seguinte, ele precisa de ter informação sobre ti. Ele precisa de compreender essas coisas. O que é que tu fizeste? Que responsabilidades é que tu tinhas? Mas essas responsabilidades como é que eram no dia-a-dia? Ok, e com isso o que é que tu geraste?
ele precisa ter essa informação toda. Portanto, dá a informação sem medo. Obviamente, tendo em conta o primeiro ponto, a personalização, isto vai fazer com que o teu currículo seja enxuto na mesma. Não estamos a falar de fazeres um currículo de 6 páginas, nada disso. Estamos a falar de fazer um currículo que, dentro da personalização, ou seja, informação altamente alinhada com o perfil que está no anúncio, com o perfil que eles procuram, mas que transmite informação. E este ponto é extremamente importante, principalmente para quem tem experiência. Porquê? Imagina que eu agora candidatava-me à área de recursos humanos, para outra empresa qualquer. Eu tenho que dizer o que é que eu fiz na minha área, tenho que ter informação suficiente aqui na minha empresa onde estou atualmente, o que é que eu faço. Porquê? Porque mesmo duas funções em empresas diferentes podem ter uma natureza completamente diferente. Dou um exemplo. A minha esposa também trabalha na área de recursos humanos. Ou seja, os dois trabalhamos na área de recursos humanos. Mas aqui as tarefas que nós fazemos, as responsabilidades que nós temos, a própria dinâmica do dia-a-dia da função é completamente diferente. Ou seja, é diferente eu ter a minha experiência de recursos humanos e ela ter a dela. Portanto, eu quando me vou candidatar à área de recursos humanos, apesar de ser uma área que eles estão à procura do perfil exatamente igual ao meu, contudo, eu tenho que descrever o que é que faço, porque em cada empresa há especificidades, há responsabilidades diferentes, há formas de trabalhar diferentes. E depois ainda temos uma agravante. Consoante o setor de atividade, mais ainda. Consoante a dimensão da empresa, mais diferenças existem. Percebem? Ou seja, apesar de eu estar-me a candidatar exatamente ao perfil ou a uma vaga, que é exatamente o que eu faço atualmente, eu tenho que dar informação. Porque vai haver sempre nuances diferentes, contextos diferentes, tarefas diferentes, responsabilidades diferentes. E eu não posso assumir que quem está desse lado, o recrutador, vai adivinhar o que é que eu faço. E só porque eu tenho lá a função exatamente que eles procuram, que me vão selecionar para a entrevista. Não, eu tenho que partir do pressuposto que ele não sabe nada sobre mim. Então o meu currículo tem que dar essa informação. Se tu tens experiência, é muito difícil, se tens muitos anos de experiência, é difícil tu compactares tudo numa página só do currículo. Mas não tenhas medo de ter duas, está tudo ok, é pacífico. Se a informação que estiver ali estiver alinhada, ou seja, o primeiro ponto da personalização estiver garantido, o recrutador vai ler. O ATS vai encontrar a informação toda que é precisa. A IA vai encontrar a informação que está no teu currículo para tu passares na triagem. Agora, se tu tens pouca experiência, não inventes. Ou se vais encher o teu currículo com experiências que não têm nada a ver, não têm tal personalização, aí esquece, aí vais estar em desvantagem. Agora, se garantes a personalização, podes dar informação. Mais vale informação a mais e o recrutador encontrar, conseguir com isso perceber o teu perfil, a IA perceber as palavras-chave, do que colocares pouca informação e pareceres um perfil banal. O que acontece muito, e a experiência do recrutamento diz-me isso, o que acontece muito é perfis já com um bom nível de senioridade, com esta questão, com este medo de dar informação, parecerem perfis completamente banais. E nada é pior do que tu desvalorizares a tua própria experiência, os teus próprios resultados e a carreira que estás a construir. Okay? Muito importante, não tenhas medo de dar informação. O recrutador precisa da informação. A IA precisa da informação para fazer a triagem. Agora, sempre em mente o ponto 1, que é a personalização. Okay? E assim chegamos ao último ponto. E o último ponto é um ponto transversal aqui a todos, que é, essencialmente, não compliques a tua mensagem. Simplifica, ou seja, não tentes apresentar um currículo extremamente complexo. Não tentes apresentar um currículo num template wow, quando tu não és criativamente wow, quando a empresa que está a selecionar aquele currículo não procura isso. Ok? Ou seja, é um ponto muito, muito importante. Começando aqui, a simplificação tem dois lados. Tem a simplificação visual e simplificação da mensagem. Começando a simplificação visual. O layout do currículo não tem qualquer diferença, ou não vai ter qualquer impacto em tu seres selecionado ou não. Ou melhor, ele não tem impacto em tu seres selecionado, mas pode ter impacto em tu não seres selecionado. Alguns erros de template ou de construção de template. Criar um template demasiado complexo, que depois o recrutador não sabe onde encontrar a informação, que é muito difícil de leitura. Okay? Muita atenção a isso. Aqui, qual é a função do template, ou a função do visual de um currículo? É simplificar a mensagem, garantir que torna a leitura do currículo muito mais amigável, muito mais simples. Ou seja, o recrutador olha e facilmente encontra a informação. Se ele está a complicar a informação, se a informação está com demasiado ruído, vai-te prejudicar. Depois, muito importante, atenção aos modelos em que o currículo sai em versão tipo imagem, porque depois a IA não lê, os ATS não lêem, e os próprios recrutadores depois têm dificuldade, às vezes, em carregar essa informação para as plataformas onde fazem a gestão das candidaturas, ok? Sempre que possível, exportar em PDF, ok? Muito, muito importante. E atenção
a esta componente visual de forma a ter sempre em mente que o visual do currículo tem que simplificar a leitura, tem que tornar a leitura mais amigável e não ser wow, incrível. Há áreas que é importante, mas eu diria que, por exemplo, design, é importante mostrar a criatividade, mas digamos que não será no currículo propriamente que isso vai demonstrado. Há outras coisas, há o portfólio, há os repertórios onde tens os teus trabalhos, a própria candidatura pode ser construída de maneira diferente. Agora, no currículo, lembra-te, o currículo é para transmitir informação, ok? Muito importante. Agora, ao lado da simplificação da mensagem. Frases curtas, frases diretas, frases voltadas para quem ler. Tens de pensar assim, esta pessoa não me conhece de lado nenhum, não sabe, não tem qualquer contexto do que eu faço, ela precisa de ler as frases e perceber exatamente o que é que eu faço, perceber exatamente as minhas responsabilidades, perceber exatamente as minhas tarefas e perceber exatamente aquilo que eu posso agregar de valor para a empresa. Portanto, simplicidade. Não tentes escrever os Lusíadas, não tentes ser o Fernando Pessoa com frases extremamente complexas e maravilhosas. Não, simplicidade, ok? Cada frase tem que ser simples, tem que ser... Qualquer pessoa tem que perceber a frase que estás a escrever, porque isso vai ajudar muito primeiro, a perceber o impacto que pode gerar, e quanto mais simples for a mensagem, mais fácil passa essa própria mensagem. Portanto, recapitulando aqui os 5 pontos para as 5 dicas que podem ajudar a construir um bom currículo. Primeiro, personalização é a chave. A personalização deve estar sempre de olho em todos os pontos, ok? Personalizar não é personalizar as cores, não é personalizar o tipo de letra, não, é personalizar a mensagem. Olhar para o teu percurso e perceber, ok, do que eu fiz, o que é que está alinhado com este perfil. E aqui, uma dica extra, a IA pode ser incrível. É aqui que a IA realmente pode fazer a diferença na procura de emprego. Tu carregas para o Claude, para o ChatGPT, para o Gemini, o que tu quiseres, o anúncio, carregas a informação da empresa e depois dizes, olha, está aqui o meu currículo. O que é que está a fazer matches e o que é que não está? Tu não vais pedir para ele escrever de raiz, porque a mensagem, para evitar que a mensagem fique genérica, mas ele vai-te ajudar a personalizar, vai-te ajudar a mostrar, ok, este ponto não tem nada a ver com o anúncio, este ponto tem, mas precisa de um retoque, este ponto está 100% alinhado. E é aí que a IA pode ser um fator-chave, um aliado-chave na tua procura de emprego. Pronto. Depois, organização cronológica, essencial, ok? Sempre do mais recente para o mais antigo, para o recrutador entender o teu percurso dessa forma. O recrutador está à espera disso, portanto, não vamos criar aqui atrito na mensagem, não vamos criar atrito na cabeça do recrutador, ele vai ler exatamente aquilo que ele está à procura. Depois, resultados e conquistas, muito importante, mais do que simplesmente ser um currículo descritivo, tu tens de ter um currículo que mostre impacto, aquilo que tu podes gerar para aquela empresa. Isto é muito, muito importante e é isso que faz a diferença. Quando temos centenas de currículos, é perceber, ok, esta pessoa tem aqui provas do impacto que pode gerar, eu quero ouvi-la. Percebem? Resultados e conquistas é a chave. Lembrem-se sempre do ditado, contra factos não há argumentos. Depois, não ter medo de dar informação. O recrutador não te conhece, não tem contexto, ele precisa de informação. Ele precisa de obter informação. Se tu tens um percurso já com alguns anos de experiência, não tenhas medo. Não tentes compactar tudo numa página e ficar com um perfil banal. Não. Se tu tens um percurso que estás a construir, tens bons resultados, não tenhas medo de dar informação. Consegues em 2 páginas fazer isso de forma muito, muito boa e sem desvalorizar o teu perfil. Como eu disse, não há nada pior do que ter um perfil com muita experiência que depois claramente não está a passar a mensagem. E por fim, simplifica a tua mensagem. Isto é muito importante. Não compliques. Tenta simplificar primeiro em termos visuais, para garantir que está alinhado, que o teu currículo, que o teu template está alinhado em simplificar a mensagem, que o recrutador vai conseguir encontrar toda a informação que quer e depois simplifica a mensagem. Frases curtas, frases diretas, que a ler tem que perceber exatamente aquilo que tu agregas, exatamente aquilo que estás a gerar. Está bem? Muito importante. Se tens dúvidas, se o teu currículo está a cumprir estes 5 passos, vou deixar aqui um link para aquilo que eu chamo o check-up de currículo, que tu inscreves-te, submetes o teu currículo e em menos de 72 horas recebes uma análise do teu currículo, o que é que está a correr bem, o que é que está bem, o que é que não está bem e de que forma é que tu podes melhorar o teu currículo para estar exatamente alinhado nestes 5 pontos e mais do que isso estar alinhado para demonstrar o teu valor. Deixa aqui nos comentários o que é que acrescentarias da tua experiência da procura de emprego, ou seja, que outros pontos do teu currículo sentes que ajudam aqui a melhorar a informação e subscreve o canal, porque aqui vais sempre encontrar informação para melhorar a tua empregabilidade. Um grande abraço e vejo-te no próximo vídeo.